Olá, aqui estamos de volta com mais uma partida deste evento que está pegando fogo, o Campeonato Africano da Zona 4.2, aonde Cabo Verde está participando com o mestre internacional Mariano Ortega e a candidata a mestre Célia Rodrigues. E a partida de hoje teve lugar ontem, na sexta rodada, em que no tabuleiro 1, Mariano Ortega enfrentou Frank Nin. As incidências desta partida você confere agora. De brancas está Frank Anderson Nin e a história desta partida foi contada da seguinte maneira: D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, já buscando por rupturas no centro, E3, B6 e chegou à ruptura, C por D5, E por D5, dama C2, A6, bispo D3, bispo D6, cavalo C3 e depois do bispo B7, ambos fizeram os roques. A3, dama E7, B4, cavalo E4, o Ortega arma um golpinho, porque se trocarem os cavalos, o Ortega retoma dando garfo. Frank Nin não caiu nessa, seguiu com o bispo B2, cavalo D7, o Ortega segue desenvolvendo as peças. Cavalo E2, F5, o Ortega arrisca tudo no ataque. Cavalo G3, G5, o Ortega arrisca tudo, deixando o rei muito exposto. Vamos ver se valeu a pena esse risco. Torre de A E1 com um raio-x na dama, no momento nada preocupante porque a coluna não está aberta. G4, o cavalo está atacado e foge para D2. Dama H4, o ataque do Ortega segue muito forte. No momento, somente o cavalo está impedindo o mate, mas não é fácil tirar este cavalo desta casa. Até porque Frank Nin decidiu abrir mão de manter o par de bispos para evitar que o cavalo pudesse desviar o cavalo que defende o mate. O Ortega retomou com o peão de F, mantendo o seu rei muito exposto, porém chegando forte com o ataque na coluna F. Torre E2, já reforçando a defesa desta casa muito fraca. Torre F6, com ideias de dobrar na coluna H ou na coluna F. E aqui Frank Nin faz um lance muito arriscado, o F4, visando quebrar esse contato do bispo com a casa de H2. Mas o Ortega tinha a opção de capturar de passagem, mas preferiu seguir dobrando as torres na coluna F. Seguiu dama B3, cravando o peão de D e assim ameaçando ganhar este peão. Então, torre de 8 F7, descravando o peão. Rei F2, com o ataque na ala do rei, Frank Nin começa agora a fugir com o rei desta ala. Aqui o peão não está caindo, senão leva o torre H1 e vai perder a dama. Então o Ortega seguiu também com B5, se antecipando para poder abrir a ala da dama. Torre H1, esfriando o ataque na ala do rei. Cavalo B6, rei E1, o rei segue fugindo. Bispo C8, cavalo F1, cavalo C4, não se sabe se o Ortega tinha a intenção de trocar por este bispo, mas pelo sim, pelo não, Frank Nin decidiu evitar a troca. Eu não trocaria este cavalo muito bem posicionado por um bispo que não está fazendo nada, até porque está limitado com os seus próprios peões que estão nas casas da mesma cor do bispo. Então acredito
que não era essa a intenção do Mariano Ortega. Seguiu bispo D7, rei D1, C6, torre A2, A5, B por A5, cavalo por A5. A dama está atacada, então vai para C3, agora atacando o cavalo, que volta para C4. Cavalo D2, este cavalo está um monstro, então o Franklin quer trocar rapidamente, mas o Ortega não quer trocar. Cavalo B3, cavalo A4, atacando a dama, que agora vai para C2. Torre H6, dobrando na coluna H, cavalo C5, ainda atrás do cavalo, e o Ortega decide manter o cavalo no tabuleiro ao custo de trocar um dos bispos. Dama E7, agora que o ataque na ala do rei cessou, as atenções se viram para o centro. Agora o peão de C está atacado e não tem defesa, então depois do bispo D2 caiu o peão e com proposta de troca de damas, que foi aceite pelo Franklin. Agora o Ortega vai procurar capitalizar a vantagem de um peão e vamos ver se vai dar certo. Rei E2, cavalo D3, torre de A1, C5, o peão passado avança uma casa, cavalo F1, torre A6, cavalo G3, torre H6, rei F1, rei F8, cavalo E2, torre A6, bispo C3, bispo C8, G3 e agora chegou o torre de FA7 e mais um peão vai cair porque não tem defesa. Então, depois do rei G2 caiu mais um peão e ainda trocaram um par de torres. E agora o Mariano Ortega tem 2 peões passados. A vitória está muito próxima. Torre A1, propondo a troca de torres e trocaram as torres em A1. B4, os peões passados estão muito próximos da promoção. Bispo H8, rei E7, cavalo G1, rei E6. O Ortega traz o rei no centro com dupla função, apoiar o avanço dos peões passados, mas também bloquear o avanço do peão passado do Franklin. H3, H5, H por G4, H por G4, cavalo E2 e veio o rei F5 bloqueando o avanço do peão passado. Bispo G7, bispo A6, bispo H8, cavalo E1 cheque, rei F2, cavalo C2, bispo G7 e trocaram mais um par de peças em E2, D4, forçando a troca de mais um par de peões, criando assim mais um peão passado. Agora são 3 e certamente não vai dar para impedir a promoção de ao menos um. Tanto é que depois do rei E3, B3, Franklin faz o seu último lance e logo de seguida abandona esta partidaça do mestre Mariano Ortega. E assim confirmando seu favoritismo e muito perto do título. Com esta vitória, mais uma, Mariano segue 100%, agora com 6 pontos em 6 possíveis e abre 1,5 ponto de vantagem sobre o segundo classificado. Faltando apenas 3 rodadas, Mariano Ortega precisa garantir ao menos 2 vitórias para revalidar o seu título de campeão africano da zona 4.2. Se o critério de desempate fosse favorável, uma vitória e um empate poderiam ser suficientes. Porém, o primeiro critério de desempate é o rating médio dos oponentes e neste quesito, por ter um rating elevado, acaba ficando em desvantagem. Vamos torcer por mais uma vitória nesta noite que o colocará muito perto do título. Vamos agora ver a precisão da partida. Franklin fez 80,3 e Mariano Ortega foi bem superior,
fez 85,8. Por aqui termina este vídeo. Continuamos na torcida pelo Mariano Ortega e também para a Célia Rodrigues. Energias positivas para os nossos representantes. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.